Fala, galera! De novo aqui a gente no nosso canal do YouTube, muito legal. Eu resolvi fazer essa postagem realmente porque eu fiz uma enquetezinha lá no Instagram e o pessoal falou que tinha interesse bastante em carpo. Então eu resolvi falar disso, né, que é uma síndrome que é muito comum no túnel do carpo, tem em cavalo, tem nas pessoas também aqui na região do punho, né? Pessoas com tendinite às vezes perdem a capacidade até de segurar até um copo de tanta dor, então tem muita importância isso. Então eu queria realmente convidar vocês a estar junto com a gente aí no YouTube, né? Deixe o seu like e também ativa o sininho, porque quando tiver coisas novas, né? Quando tiver casos novos, explicações novas, vocês vão receber. E também chama o colega aí para a gente estar junto aí nesse canal, para a gente ter bastante visualização e eu conseguir poder compartilhar um pouco do conhecimento do dia a dia com vocês, tá? Então vamos lá. O túnel do carpo, ele tem, né, os seus limites anatômicos. Quais seriam esses limites anatômicos? Então, esse túnel do carpo, ele fica na região medial do carpo, então aqui a gente tem a articulação do carpo, né, que é formada pela extremidade distal do rádio, os ossos, a primeira e segunda fileira de ossos carpianos e o terceiro metacarpiano, né? Então, nessa região aqui, medial, a gente localiza aqui, então, aqui seria o osso carpo-acessório, né, que fica na primeira fileira dos ossos do carpo, e aqui a gente tem um espaço, né, que seria realmente esse espaço de formação do túnel do carpo. Tá? Então, quais são os limites desse túnel? Dorsalmente, a gente tem o limite que seria a primeira e segunda fileira de ossos do carpo. Então, na região dorsal, ou seja, na região da frente da articulação, a gente teria esses limites. Qual seria o limite, então, pálmaro-lateral? Então, lateralmente, já vindo para palmar, já vindo para trás da articulação, a gente teria o osso carpo-acessório. E medialmente a gente teria quem? Nessa região, então, a gente vai ver as estruturas que fazem parte desse túnel do carpo e numa região medial a gente teria aqui o retináculo flexor, que é um ligamento forte que fica nessa região aqui, tá? Que vai formar, então, o limite pálmaro medial desse túnel, tá? Também aqui atrás dos ossos do carpo, a gente tem esse ligamento aqui muito forte, né, que é chamado de ligamento palmar do carpo. Então, esse aqui também é o limite dorsal do túnel do carpo. Então, quem faz parte, né? Então, olha só, como se a gente remontando aqui, a gente teria a extremidade distal do rádio, o osso carpo acessório, e aqui seria o osso carpo ulnar, intermédio e o radial na extremidade mais medial da articulação. E aí a gente teria essa estrutura aqui, né, esse canal que é formado por esses limites que eu comentei com vocês. Então, quem passa aqui nessa região? Passa aqui o flexor digital superficial, passa o flexor digital profundo e o veias, artérias e nervos medianos. Então, o túnel do carpo, ele é composto por essas estruturas que ficam dentro do túnel, né, que tem como limite dorsal, que eu comentei, os ossos do carpo, o ligamento palmar, pálmara lateral, a gente tem o osso carpo acessório e na região medial, fechando isso como se fosse uma braçadeira, a gente tem aí o retináculo flexor. Então, tudo isso faz com que haja a formação de um túnel e nessa formação de túnel a gente tem aí os componentes que ficam dentro do túnel, né? Tudo isso é envolto por uma bainha, uma membrana sinovial, e essa membrana sinovial ela tem os sinoviócitos que são responsáveis pela produção do líquido sinovial, facilitando então o deslizamento dessas estruturas dentro do túnel. Então, se a gente fizer um corte transversal, tá? Eu peguei o membro, seccionei o membro e estou te mostrando ele de frente. Então, a gente tem aqui a região dorsal e a região palmar. Então, a gente tem aqui a primeira fileira de ossos do carpo. Então, esse seria o osso carpo radial, esse seria o osso carpo intermédio, esse aqui seria o osso carpo ulnar, né? E o osso carpo acessório, que é esse osso aqui, ó, mais comprido e que tem um aspecto côncavo medialmente e um aspecto
convexo lateralmente. Então, atrás desses ossos, a gente tem um ligamento muito forte, que é o ligamento palmar do carpo, que é esse que a gente está vendo aqui, né? Outra estrutura, então, que a gente comentou, que faria parte do limite pálmaro-medial do túnel do carpo, seria o retináculo flexor, que vai fazer uma ligação aí desde o osso carpo radial até o osso carpo acessório. Então, ele funciona literalmente como se fosse uma braçadeira aí, né? E aí, aqui dentro do túnel, a gente falou, então, ó, tudo isso vai formar um canal, certo? Esse canal, quem fica dentro desse canal? O tendão flexor digital profundo, que é esse aqui, o tendão flexor digital superficial, e nessa região aqui, a gente tem artéria, veia e nervo mediano, tá? Lateralmente, então, não lateralmente, externamente na região medial, a gente tem alguns parâmetros anatômicos para a gente se localizar quando a gente está fazendo a avaliação ultrassonográfica. Uma das estruturas importantes que ficam aqui seria a artéria radial, tá? Então, a artéria radial, ela fica aqui participando como limite, né, também do túnel do carpo. Esse seria o músculo flexor carpo radial, tá? Que fica nessa região mais medial do membro em contato com o rádio, por isso que ele chama flexor carpo radial. E ele também é uma estrutura importante para a gente se localizar dentro da ultrassonografia, né, do túnel do carpo. Muito importante, então, a gente tem as fáscias superficial e profunda. Essas fáscias antebraquial, elas vão abraçar essas estruturas, sendo a musculatura, sendo os vasos. Então, vamos ver como é que funciona. Esse aqui seria o músculo flexor carpo radial, que é o dos músculos internos do antebraço, que fica mais próximo ao rádio. Então, aqui está o rádio e aqui está o flexor carpo radial seccionado. Então, notem que ele fica abraçado pela fáscia antebraquial, tá? Então, a gente tem uma fáscia antebraquial que vai abraçar o músculo flexor carpo radial e a gente tem uma outra fáscia que vai abraçar todo o resto dos músculos. Então, o que seria essa síndrome do túnel do carpo? Então, a síndrome do túnel do carpo é qualquer situação que cause dentro do túnel um aumento da pressão dentro desse túnel, produzindo dor, né, sintomatologia clínica, tá? Dentro das patologias que fazem parte do túnel do carpo, a gente tem as causas ósseas e as causas de tecido mole. Então, a gente pode ter patologias ósseas e patologias de tecido mole. Beleza. Quais seriam, então, as patologias ósseas envolvidas na gênese, ou seja, na origem da síndrome do túnel do carpo? Então, notem aqui, ó, a gente tem as patologias ósseas que estão relacionadas à produção dessa síndrome compartimental. Então, o que a gente tem? Uma das principais causas seria o quê? Fratura do osso carpo acessório, né? Esse osso aqui que fica nessa região pálmaro lateral. Então, uma fratura desse osso, ela vai produzir um processo inflamatório, né, dentro desse canal, e aumento de líquido dentro desse canal vai produzir uma pressão, uma vez que eu tenho ossos na região dorsal junto com o ligamento palmar, um osso que fica na região lateral, um retináculo flexor, que eu falei que funcionaria aqui como uma abraçadeira, né, limitando esse espaço. Então, se eu tenho um aumento de líquido dentro desse espaço, concordam que isso aí vai doer, isso aí vai produzir uma pressão muito grande dentro desse túnel, né? Então, uma das causas seria exatamente a fratura do osso carpo acessório. Outra causa óssea que está envolvida com a síndrome do túnel do carpo
seriam aí os espiques fisários ou osteocondromas. O que é isso? Nessa região distal do rádio, a gente tem a formação aqui de espiques fisários, ou seja, é como se fossem, né, desenvolvendo aí uma projeção óssea de formato agudo que vai começar aí a lesionar o tendão flexor digital superficial e profundo que estão passando aqui dentro desse túnel, né? Então, como se aqui fosse o superficial, aqui o profundo. Então, dependendo da posição desses espiques, eles vão acabar determinando lesões desses tendões e aí produzindo também uma síndrome inflamatória e a síndrome do túnel do carpo, tá? Normalmente, o espique ele é mais pontiagudo e o osteocondroma ele é um pouco mais arredondado, tá? A gente vê aqui, ó, já tive casos e aí você vê essa realmente essa proliferação. Dependendo da onde ela esteja, você pode ter ou não sinal clínico, né? Porque se ela se produzir nessa região aqui mais medial, concordam que nessa região medial não, desculpa. Na região lateral, aqui ó, tá, melhor aqui ó. Nessa região lateral, eu não tenho contato aqui dos tendões. Então, se o espique ou osteocondroma é nesse tubérculo medial ou intermédio, né? Isso aqui sim vai tocar os tendões. Mas se for numa região mais lateral, isso aqui não vai ter importância clínica. Então, também dependendo da posição disso, ele pode ou não produzir uma síndrome do túnel do carpo. Também essas patologias de tecido mole vão produzir, né? Uma inflamação dentro desse túnel e causar realmente essa síndrome. Então, as tendinopatias, que são as inflamações dos tendões, né? As desmopatias, que seria a inflamação dos ligamentos. As sinovites, né? Que é a inflamação dessa bainha, dessa membrana sinovial e lesões também do próprio retináculo flexor. Então, tudo isso daqui são causas de alterações aí desses tecidos moles que vão produzir a síndrome do túnel do carpo. Então, por exemplo, uma tendinite do flexor digital profundo vai produzir o quê? Um aumento nessa região do túnel, claro, né? Se a porção lesionada estiver dentro do túnel, então a gente tem que essa tendinite vai produzir inflamação e vai gerar síndrome. Também as tendinites do flexor digital superficial são envolvidas como causa de tecidos moles da síndrome do túnel e as desmites do check proximal e as desmites do check distal. O que seriam isso? O check proximal, desculpa aqui. O check proximal é o ligamento acessório do tendão flexor digital superficial que fica na região mais proximal do membro. Então, eu não comentei isso com vocês, mas o limite proximal do túnel e distal do túnel. Onde começa o túnel, onde termina o túnel. No ligamento acessório do superficial e no ligamento acessório do tendão flexor digital profundo. Então, ele tem um limite dorsal, um limite palmaro-lateral, um limite palmaro-medial e ele tem um limite dorsal e um limite ventral. Tá? O limite dorsal seria o check proximal, que é o ligamento acessório do tendão flexor digital superficial. E o limite distal dele seria o ligamento acessório do tendão flexor digital profundo, que é também chamado de check distal. Então, o líquido banha desde a região do check proximal até o check distal. Então, também, inflamações desses ligamentos acessórios, eles também vão produzir, vão participar da causa de tecido moles da síndrome do túnel do carpo. E o próprio retináculo flexor, ele pode, né, sofrer lesões e isso também produzir a síndrome. Então, são várias causas que podem causar, várias causas que podem estar envolvidas na gênese dessa síndrome. Quais são, então, as manifestações clínicas desses animais que têm a síndrome do túnel do carpo? Então, a primeira coisa seria a distensão do canal do carpo. Então, uma região de foco é aqui, tá?
entre o músculo ulnar lateral e o músculo extensor digital lateral. Então, entre esses dois músculos, existe um recesso aqui sinovial, ou seja, uma bolsinha de líquido sinovial que se localiza nessa região aqui. E aí, quando existe a efusão, como é o caso desse animal, você vê um aumento de volume nessa região, então você já sabe que é proveniente, não é um edema, não foi um hematoma, não é nada disso, é realmente uma região aonde existe, né, essa possibilidade de líquido do túnel do carpo. Então, se liga na missão. Incapacidade de extensão do membro, então o membro ele fica flexionado, né? Dependendo do grau de lesão, mais ou menos, até cavalos que ficam completamente ajoelhados e cavalos que já não conseguem levantar, porque a gente falou ó, que tem os ossos do carpo e tem o ligamento palmar. Então, se eu tenho um líquido ali na frente, né, muito dentro desse túnel, ele vai começar a impedir que esse membro estenda, que esse carpo estenda. Então, ele começa a se flexionar. Claudicação, né, dor, manqueira e queda de performance. Então, dependendo do nível de lesão, isso vai desde queda de performance, o cavalo que já virava um tambor já não vira, um cavalo que esbarrava já não esbarra da mesma forma. Então, várias alterações que podem acontecer, desde a queda de performance até a incapacidade de extensão do dedo e decúbito, tá? Ótimo. Como que eu faço, então, esse diagnóstico? Então, normalmente o diagnóstico ele é radiográfico, né, ou ultrassonográfico. Então, a gente avalia o raio-x procurando nessa região, o que a gente falou? Os espiques e os osteocondromas, certo? Né? Ou, por exemplo, as fraturas do osso carpo acessório, né? E também dentro da ultrassonografia, a gente pode avaliar aqui o tendão flexor digital superficial, o tendão flexor digital profundo, buscando aqui, né, tendinites, perda de ecogenicidade, áreas de ruptura mesmo desse tendão, né? E também as sinovites, então esse líquido sinovial que banha aqui, ele estaria aumentado de volume. Então, são formas, né? A gente também tem ressonância, né? Mas são as formas que a gente usa mais na rotina do dia a dia. Como é que eu faço o diagnóstico da síndrome do túnel do carpo, né? Rotineiramente, mais comum aí na prática da campo, do dia a dia, né? Seria a radiografia e a ultrassonografia. Então, na radiografia, o que a gente vai buscar? A gente vai buscar nessa região dos tubérculos palmares aqui os espiques e os osteocondromas, que eu comentei com vocês, né? E no osso carpo acessório, que inclusive essa é uma cortesia da doutora Andressa, eu tenho uma fratura do osso carpo acessório nessa região. Então, isso também a gente comentou como uma causa de síndrome do túnel do carpo de origem óssea, né? E também na ultrassonografia, buscando aqui, então aqui seria o tendão flexor digital superficial, aqui seria o tendão flexor digital profundo, uma das cabeças do tendão flexor digital profundo, e aqui seria o músculo flexor carpo radial, que a gente falou que é um dos limites do túnel. Aqui eu tenho o retináculo flexor, que está abraçando esse músculo, né? Aqui a gente teria a artéria, veia e nervo mediano, e aqui também a artéria radial. A gente comentou tudo isso como sendo limites, né, desse túnel do carpo. Então, aqui a gente tem o líquido sinovial, a gente tem aqui o flexor digital superficial, flexor digital profundo, né, e artéria, veia e nervo mediano. E notem que nessa região do superficial existe uma perda de ecogenicidade desse tendão. Então, essa região aqui, ela está mais escura que essa, e isso caracteriza uma tendinite do flexor digital superficial, que é uma das causas de síndrome. Como que eu faço, então, o tratamento? Já sei, tem uma síndrome do túnel do carpo, o cavalo tem incapacidade de extensão do dedo, né? Tem claudicação, a gente fez o raio-x ou ultrassom, achou aí as alterações. Então, como são as formas de tratar isso? Eu tenho um tratamento clínico ou eu tenho um tratamento cirúrgico.
No tratamento clínico, eu vou tratar a causa primária, seja ela, é uma tendinite, aí eu vou fazer, sei lá, uma célula-tronco, vou fazer um PRP, ou eu vou tratar com shockwave, ou uma laser terapia. Existem várias formas de tratar os tendões e os ligamentos clinicamente. Uma coisa importante seriam os ferrajamentos. Essa é uma ferradura aí do professor Jean-Marie Denoir, aonde a gente tem vários tipos de ferradura para tratar essas lesões ortopédicas, uma vez que não adianta você ter o melhor tratamento clínico se você não muda a mecânica que produziu essa lesão, tá? E também os tratamentos cirúrgicos, que seriam o quê? Retinaculectomia, que seria o quê? A secção desse retináculo flexor para liberar esse espaço que está comprimido ali dentro, e também a tenoscopia, que seria um método de cirúrgico menos invasivo, né? Que seria entrando com o tenoscópio dentro desse túnel, fazendo todo um debridamento desses tendões, desses ligamentos que estão envolvidos ali dentro, né? Uma remoção desses debris inflamatórios, né? E aí também é uma possibilidade de tratamento. Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês. O Elquino tá aqui mandando um até a próxima. E fica ligado conosco aí. Deixe seu like, seu comentário se vocês gostaram da nossa aula. Tchau, obrigada.